uma arbitragem um tanto quanto atrapalhada, principalmente com os assistentes, mas Ulisses Costa não precisa nem de VAR. Ouça aí! E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta, de primeira Caio César, deu de letra na bola, e o Alberto chegou na cara do gol, Rossi saiu, e o Alberto encobriu, chapelou, Rossi vai ser golaço de cabeça, é lindo, 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 lindo! De VAR, eu não preciso da vergonha da arbitragem do futebol do Brasil, eu cravo o gol pra você antes, ergue o braço o árbitro, o Corinthians é campeão da Supercopa do Rei. E o Ulisses nesse momento, né, Capelani, está narrando aí o gol, enquanto todo mundo tava naquela apreensão lá no estádio, por isso que não tem o som da torcida no fundo, né? O ouvinte pode estar imaginando, porque tava todo mundo esperando lá a decisão do árbitro, né, Capelanes? Exatamente, é meio anticlímax, né? Não que eu não goste do VAR, mas a forma como que a ferramenta é usada, ontem a arbitragem foi muito atrapalhada, o VAR, o árbitro Rafael Klein, os assistentes principalmente, até agora, durante a transmissão, a gente não sabe se aquele lance do gol do Memphis Depay estava ou não estava em posição irregular na origem do lance, no cruzamento do Bidu, até chegar ao Alberto, então assim, enquanto estava todo mundo procurando, pesquisando, procurando imagem, o Ulisses falou: o gol foi legal, eu vou narrar mesmo assim, e que se dane se tem ou não tem o VAR, o gol será validado. E aí 30 segundos, 1 minuto depois, gol validado, cravado primeiro aqui na Rádio Bandeirantes. Pedrão. Valeu, Capelani, você volta ao longo do dia aqui na programação da Rádio Bandeirantes com mais do time de esportes também e mais informações. Abração, hein? Outro, vai Corinthians, Pedrão. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas mais 13 minutos, muito bom dia, começando a semana, primeira segunda-feira de fevereiro, hein? Puxa vida, estamos aqui firmes e fortes, graças a Deus, vamos contar com a sua companhia, você mandando sempre o seu recado pra gente, 971021493, 971021493, já tem gente dizendo aqui, nossa Edson, cara de bravo, não tô bravo não, tô bravo não. Até porque você vai nos ajudar a fazer o programa de hoje, né? Eu tô aqui com o Edson Freitas, o Alan Zanelato, eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção geral do Rodolfo Neves. Nós estamos juntos, viu? Vamos aqui até às 11h30 da manhã, nós temos assuntos importantes para falar, nós vamos dizer para você que a cirurgia refrativa menos invasiva amplia a correção da miopia. Dr. Leôncio Queiroz Neto vai nos ajudar a falar sobre isso. Nós vamos falar também, Carnaval está chegando, vamos dar para você grandes dicas de viagem, hein? Para você, a Valéria Barcelos é agente de viagem, vai nos ajudar aqui também. E um assunto que infelizmente está muito na moda agora, que é todo mundo que resolveu matar cachorro agora, a paulada. Então a gente vai conversar sobre esse assunto também, né? O cachorrinho Orelha acabou
esse assunto ele acabou viralizando e nós vamos refletir um pouco também sobre esse assunto, falando sobre bullying, essas questões todas. Você pode nos ajudar, vou repetir, viu? 971021493, 971021493. Você nos segue também em todas as redes sociais, bandmulti.com.br, YouTube, Sinal de Fumaça. Você clica lá e ajuda a gente a fazer o programa, sintonizando sempre 85,7 na faixa estendida da Bandeirantes FM. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Edson. Bom dia, vocês ouvintes. Não é cara de bravo que o Edson está, não. É cara da segunda-feira. Acho que todo mundo fica com essa cara na segunda, né? Mas o duro é que o pessoal vai olhar terça, quarta, a cara vai ser a mesma. É a mesma. Tá concentrada. Eu também, quando eu tô concentrada, parece que eu tô, olha, brava, mas não. Estamos só concentrados antes de entrar no ar para poder levar para vocês as melhores informações, né? Então, vamos começar com a previsão do tempo? Vamos, para vocês já se prepararem, porque mais uma semana chuvosa vem aí, Meu viu? Deus. E temos um diferencial, porque o mês de fevereiro já começou, chegou chegando com a atuação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Vocês já estão bem habituados com esse termo, ZACAS, um dos principais sistemas responsáveis aí pelos períodos de chuvas mais persistente no Brasil durante o verão. Então, desde ontem, um novo corredor de umidade já começou a se configurar aqui no estado, e esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidades, com chuvas mais frequentes, aumento do risco de episódios de chuva forte, recorrente e os transtornos que são associados a tudo isso. A expectativa é que este episódio tenha uma duração um pouquinho mais curta, começando então a se organizar ontem e perdendo a força já na quarta-feira, no meio da semana. Mesmo assim, durante esse período, o padrão típico das ACAS deve se estabelecer nas áreas que vão ser afetadas aqui do estado. Entre os sintomas do sistema estão o tempo mais fechado, com poucas aberturas de sol, e a chuva mais recorrente aí ao longo do dia, que podem ocorrer de forma persistente ou em pancadas frequentes, algumas delas com forte intensidade. E também continuamos sob um alerta laranja para a tempestade do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que prevê para esses dias, até quarta-feira, chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Então, Bastante, bem hein? volumosas as chuvas, elas caem rápido, mas caem de uma vez, com ventos intensos aí entre 60 a 100 quilômetros por hora e probabilidade de queda de granizo. Então, continuamos também com o alerta da Defesa Civil. Ontem pela tarde, a Defesa Civil emitiu aí um alerta por volta das 13h30 da tarde. Então, cuidado redobrado até pelo menos quarta-feira, mas as máximas continuam altas, tá? Para essa semana aí, hoje nossa máxima de 27 graus, amanhã a temperatura cai um pouquinho, 25 graus, mas até o final da semana a gente fica com essa média de 27 a 29 graus. Nós vamos começar falando sobre o cuidado que você deve ter com os seus olhos, porque o olho seco e a córnea fina impedem o sonho da pessoa se livrar dos óculos. De 3 em cada 10 brasileiros que buscam pela cirurgia refrativa. Se este é seu caso, saiba que agora tem uma segunda chance de você se libertar das armações. Então nós vamos conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é diretor executivo do Instituto Penido Bunier em Campinas, e vai dizer pra gente que novidade que é essa. As pessoas não precisam desistir de usar óculos. É isso, doutor Leôncio. Bom dia, obrigado por participar do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Edson. Um prazer estar aqui no Manhã Bandeirantes. Com relação a... Hoje é uma segunda-feira peculiar, né? Uma segunda-feira pós-derby. É verdade. Talvez por isso que os humores não estejam tão bons, né? O seu humor tá bom ou não, doutor? O meu com o time que eu torço, eu tenho que sempre estar confortoso, buscando conforto, né? Porque as emoções são muito grandes. É verdade. Saiu bem, hein, doutor? Muito bem. Saiu bem dessa. Então, qual a novidade que é essa, doutor, para quem que está querendo deixar de usar os óculos? Edson, é fundamental, quando nós vamos falar de cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa é a cirurgia da correção da miopia, hipermetropia e do astigmatismo. Nós temos que examinar a córnea muito bem. A córnea é aquela membrana, é aquele tecido na frente do colorido do olho, que parece ser o vidro do relógio e a íris o mostrador. Sempre eu uso essa figura para os ouvintes.
A córnea precisa ter uma espessura boa, porque na miopia eu desgasto. Também, isso é a cirurgia fotoablativa com o laser. Então, eu preciso sempre ter uma tomografia da córnea muito bem feita, para eu conhecer todas as irregularidades da córnea, além da espessura. Também a curvatura tem algo muito importante, porque na miopia eu vou diminuir a curvatura, na hipermetropia eu vou aumentar essa curvatura, então nós vamos saber os limites. E também a superfície ocular, o olho seco, né? Nós sempre precisamos estar atentos a isso. Portanto, é fundamental o exame pré-operatório desses pacientes. Hoje, a novidade que tem é que nós temos lentes fásicas que elas são colocadas atrás da íris, ou seja, atrás do colorido do olho, e na frente do cristalino. E essas lentes, elas corrigem de -0,5, -1, até 23 graus de miopia. Então, quem não poderia ser submetido à cirurgia refrativa pelo laser, né? Hoje ampliaram a gama dessas lentes. Eu já operava com lente fásica desde 1996, as altas miopias maiores que 8, 9, 10. Agora, aqueles casos menores que 8, 9, 10 de miopia, que não podem ser submetidos à cirurgia refrativa a laser, podem ser operados pela lente fásica também. Doutor, a Nath Lucchesi está aqui do meu lado, ela é novinha, nem pensa em usar óculos ainda, mas para que as pessoas não usem óculos ou retardem o uso desse artifício, dessa ajuda, a frequência ao oftalmologista deve ser de quanto em quanto tempo, doutor Leôncio? Edson, a saúde ocular é fundamental para a nossa qualidade de vida, porque ela leva a uma melhor qualidade de visão. E hoje que o online entrou na nossa vida, é fundamental perto, meia distância, ou mesmo ou longe à distância. Portanto, nós temos comorbidades oculares que podem levar a problemas na retina, como a retinopatia diabética, hipertensão arterial. Podemos ter também ceratocone nos jovens. Então, existe uma série de alterações que são diagnosticadas no consultório do oftalmologista. O oftalmologista, ele está presente em todas as fases da vida do paciente, né? Desde o primeiro óculos que a gente dá para a criança ser alfabetizada, ali ao redor dos 4, 5 anos de idade, ou às vezes até um pouco antes. As crianças que às vezes nasceram com o teste do olhinho positivo, que precisam de uma cirurgia de catarata congênita logo cedo, ou mesmo na terceira idade. Então, é ideal que os pacientes com comorbidades após os 39, 40 anos visitem o oftalmologista há 3 anos. Visite o oftalmologista a cada 6 meses. E os pacientes ali, crianças que vão ter óculos até seus 3, 4 anos de idade, eles visitem o oftalmologista assim, com o crescimento, com a visão, os pais nos tragam nos interstícios que a gente vai sempre, a cada renovação da receita, falar com eles. Bom dia, doutor. Queria voltar um pouquinho no caso da cirurgia refrativa e queria entender como é que funciona esse resultado, se os resultados eles são definitivos ou se existe, às vezes, um retorno significativo ali no grau que foi corrigido. Ô, Nath, um bom dia aí. Sempre é bom te ver e conversar com você. Olha, eu sempre falo, a cirurgia refrativa laser é uma cirurgia aí para uns 8, 10 anos, dependendo da idade em que ela foi realizada, dependendo do grau, dependendo da tomografia da córnea prévia. Mas, em média, é isso. A cirurgia com a lente fásica, essa lente que vai atrás do colorido do olho na frente do cristalino, ela tem uma durabilidade maior, certo? Porque principalmente
que a gente já faz em pessoas ali depois dos 23 anos. E toda cirurgia refrativa, nós devemos praticá-la com o grau da refração, o grau dos óculos bem estabilizado, para ter uma maior durabilidade. Ok. Doutor, eu quero perguntar para o senhor também o seguinte, eu estava conversando com a Nathalie Luquezzi aqui, por isso que saiu um tal ok no ar aí. Doutor, eu estou vendo aqui no material que a gente recebeu aqui da Eutropa, ela está dizendo o seguinte, que o senhor conta que recentemente foi surpreendido por uma jovem paciente que eliminou 6 graus de miopia em uma refrativa com ICL. Poxa, 6 graus é muita coisa, hein, doutor? Parabéns, hein? Não, nós eliminamos com a ICL 6 graus. Eu tenho vários pacientes que já eliminaram 15, 16, 18, até 23 de miopia em cada olho, né? Porque essa é uma lente que é como se você implantasse no olho uma lente de contato, que vai ficar lá dentro. Então, você fazendo hoje as medidas corretas, usando os algoritmos, as calculadoras específicas para aquele modelo de lente, os resultados são sempre fantásticos. Eu ouvi dizer, doutor, que tem gente que implanta uma lente para perto e outra para longe. Tem isso, doutor? Ou eu estou desatualizado? Não, isso é na catarata. E isso não é atualização, hein, Edson? Eu não sei se o Silvio Santos custou a usar óculos de perto, a Hebe Camargo também, e vários apresentadores de telejornais americanos ou até nacionais usam esse sistema até com lente de contato. Põe um olho melhor para perto e outro olho mais calibrado para o teleprompter. Isso nós já fazemos. E hoje, na cirurgia de catarata, óbvio que hoje nós temos lentes trifocais, pentafocais, bifocais, que corrijam astigmatismo, que corrijam miopia, hipermetropia, astigmatismo. A oftalmologia vive um estado da arte. Então, nós, hoje, conversamos muito com nossos pacientes, vemos os hobbies que ele tem, como que é, para tentar dar, após a cirurgia de catarata, uma melhor correção visual, para longe, meia distância e perto. Mas também existe a possibilidade da monovisão, não só na lente de contato, mas também nas lentes intraoculares na cirurgia de catarata. Doutor, anteriormente você tinha comentado, né, sobre as idades, as faixas etárias e quanto tempo a gente deve ir a uma consulta oftalmológica. E aí me veio à cabeça o caso da filha do Thiago Leifert, que teve retinoblastoma, e eu queria entender um pouquinho sobre essa importância de levar as crianças ao oftalmologista, se esse tipo de doença ela pode ser prevenível, como é que funciona, se logo que essa criança nasce ela já é submetida a algum tipo de exame, como é que funciona? Olha, o caso da filha do Thiago Leifert marcou a todo mundo, né? Ele é fruto daquele teste do olhinho que é praticado logo depois que nasce, muitas vezes na maternidade ainda. Aquela criança que nasce com a menina do olho branca ou menos esbranquiçada deve ser encaminhada ao oftalmologista. E daí nós praticamos o exame sobre midríase, um exame mais completo. Aquele reflexo vermelho, que hoje muitas máquinas celulares até corrigem, mas que você via a pessoa com a menina do olho vermelho, que ninguém gostava que saía na foto, aquilo para nós é o desejável, porque mostra que a luz entrou e saiu do olho. Uma criança que tenha a menina do olho branca, que nós chamamos de leucocoria, ela pode ter uma catarata congênita, às vezes por problemas no pré-natal, alguma infecção da mãe no pré-natal, ou mesmo esse tumor dessa garotinha, que é o retinoblastoma, e que é um tumor maligno, né? Essa menina, acho que teve um olho retirado, enucleado, e o outro tratou com um sistema de quimioterapia
até uma quimioterapia que hoje você faz dirigida, focada no olho, porque esse é um tumor maligno e pode ver. E o que a gente vê é que me parece que ela está recuperando muito bem. Eu mesmo tive um caso muito insólito na minha vida. Logo que eu estava iniciando aqui, já fazem quase 40 anos, eu atendi um menino, um dos olhos azuis mais lindos que eu já vi na minha vida. Tinha 1 ano e pouco, a mãe me trouxe e estava com uma pupila do olho esbranquiçada. Esse menino hoje é um moço formado. Eu retirei um olho e o outro olho, na época, há 40 anos atrás, nós não tínhamos todo o conhecimento das drogas e protocolos da quimioterapia que hoje a gente poderia utilizar. Mas nós irradiamos esse olho, conjuntamente com o Centro Boldrini, e esse rapaz hoje já está com seus 39 anos, ele me marcou muito, porque ele tinha exatamente quase a idade do meu filho, né? E me foi um negócio que, quando eu tive que fazer a cirurgia naquele olho azul tão lindo, e ele tem o olho que lhe restou bonito até hoje, me marcou muito. Mas, hoje, nós conseguimos salvar vidas. E eu acho que tanto o Tiago como a esposa têm uma atitude muito bonita dessa campanha dos olhinhos, de elucidação para as mães realmente ficarem atentas a isso, porque o diagnóstico precoce do retinoblastoma salva a vida e salva a visão. Dr. Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Peninha do Bunier de Campinas. Doutor, eu tenho várias perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vou pedir para a gente fazer um pinga-fogo aqui, doutor, para a gente atender todo mundo, tá bom? Vou começar aqui com a Delma Martins. Ela pergunta para o senhor o seguinte: pergunta para o médico, eu tenho herpes, poderia colocar lente? O senhor responde para a Delma. Bom, aí pela pergunta da Delma, não sei se seria lente de contato ou lente quando ela for ter catarata, mas deve ser lente de contato. Ela precisa ser bem examinada, precisamos saber se esse herpes está cicatrizado e se ela não tem ainda fatores imunológicos que esse herpes recidive. Então, ela precisa ser bem avaliada, inclusive do ponto de vista imunológico. O Adriano Vermelho diz assim: doutor, se os olhos são os espelhos da alma, tá poeta hoje aqui, imagino que o senhor tenha tido ao longo dos anos presenciado muitas experiências únicas, mas desculpe devagar. Vou à pergunta, é a verdade. Os olhos claros são mais suscetíveis a problemas das córneas? Obrigado, bom dia. O senhor responde para o Adriano Vermelho. Bom, eu não digo que o olho azul seja mais vulnerável, né? Aliás, todo médico oftalmologista, quando ele vai a um congresso e puder para mostrar uma cirurgia, a gente mostra num olho azul, num olho esverdeado, porque são bonitos, são lindos, são maravilhosos, mas eles custam mais para quem os tem, porque eles têm uma intolerância à luz um pouco maior, uma fotofobia, porque no escuro eles dilatam mais, e o olho castanho, o olho escuro, ele é mais tolerante à luz, mas não que ele tenha alguma outra debilidade, algum outro problema de saúde ocular. O DJ Alê diz para o senhor o seguinte: gostaria de saber se o fator vista cansada ocorre somente com o passar do tempo, conforme a idade, ou se os jovens também podem ter esse fator de vista cansada. É o DJ Alê que está perguntando. Bom, primeira coisa, eu não sei a idade do DJ Alê, né? Nem quero que ele revele. Mas vou explicar mais ou menos assim. Se ele for um hipermétrope, que é o grau positivo, hoje o oftalmologista tem que imaginar-se no ambiente de trabalho dos nossos pacientes, dos profissionais. Ele trabalha com pouca luz, tem que ter uma leitura, uma resposta rápida para isso. Se ele for hipermétrope, ele precisa de um óculos que lhe melhore a visão para perto, mesmo antes dos 40 anos. E depois dos 40, vai ser praticamente obrigatório isso.
E o senhor responde também a última questão aqui para o Edmilson. Ele está dizendo assim, ó, ele faz uma reclamação e até um alerta aqui. Ele diz que muitos dos problemas que as pessoas têm hoje, doutor, ele diz que são esses óculos vendidos em farmácia que vêm do Oriente. Os óculos vêm do Oriente. Tem a gente que adora comprar esses óculos. Ele conhece muitas pessoas que usam esses óculos. É um erro realmente muito grande, não é, doutor? O Edson, nós falamos anteriormente, en passant, a porta de entrada para a saúde ocular é a visita ao oftalmologista. O oftalmologista não prescreve apenas óculos. Ele vai saber como é que está a sua córnea, a sua retina, a pressão intraocular dos olhos, se ele tem casos de glaucoma na família, vai fazer todo um screening da saúde ocular. E as pessoas que ficam usando esses óculos da economia informal só ficam com eles achando que enxergando bem isso é tudo. E é aí que nós nos deparamos com doenças que não foram diagnosticadas precocemente ou na idade correta. Eu digo que o óculos de farmácia, o óculos da economia informal, ele geralmente é um óculos para perto. Ele trata os dois olhos de uma mesma maneira. Se você tiver um olho com um grau e outro com outro, ele vai ignorar isso e os dois do mesmo jeito. Ele não tem centro óptico, às vezes aquela lente está prensada na armação, ele tem uma série de às vezes, irregularidades, é feito com material reciclável, que a ótica não é boa. Então, é um óculos que eu digo emergencial. Você precisa de óculos para perto. Foi daqui para São Paulo, esqueceu os óculos? Talvez você vá numa farmácia e compre um, em alguma banca até de revista que eu já vi vendendo, porque aquele dia, e que esteja mais ou menos no seu grau, aquele dia, se você não tiver um óculos, você perdeu a sua jornada. Para esse período emergencial, pode ser, mas para o dia a dia, eu sou veementemente contra. Doutor Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Bornier de Campinas, muito obrigado pelos conhecimentos que o senhor compartilhou conosco aqui, viu, doutor? Volte sempre. Edson, um prazer aí estar com você. Nath, um abração. Prazer. E o que precisarem, disponham. E um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado. Esse é o Manhã Bandeirantes, 10 horas e 26 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Manhã Bandeirantes. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quartas-feiras, das 19 às 23 horas, a noite ganha um toque especial com violoncelo ao vivo, trazendo elegância e emoção para o seu jantar, sem cobrança de cover artístico. Você pode harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma experiência musical única. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. A cidade de Vinhedo vai ampliar a vacinação contra o sarampo e febre amarela a partir de hoje, segunda-feira. As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde até o dia 8 de fevereiro, próximo domingo, sempre das 8 da manhã às 4 da tarde. A decisão foi tomada porque alguns casos de sarampo foram trazidos de outros países e o vírus está circulando no exterior. Países como Canadá, Estados Unidos também enfrentam surtos. A ampliação da vacinação também leva em conta o período de maior risco para a febre amarela, que acontece entre dezembro e maio, quando o vírus costuma circular mais. No sábado, dia 7 de fevereiro, haverá o dia D da vacinação na UBS Planalto, das 9 da manhã às 2 da tarde, dentro da ação chamada Sábado da Vacina. Vale lembrar que a dose contra o sarampo é aplicada pela vacina tríplice viral e indicada para crianças a partir de 12 meses e para pessoas que não têm registro de vacinação. Já a vacina contra a febre amarela é dada aos 9 meses e reforçada aos 4 anos. Adultos que nunca se vacinaram recebem apenas uma dose. Para se vacinar é preciso levar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuth. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã e 31 minutos. Agora eu quero falar com você sobre saúde, pra gente começar o nosso mês daquele jeito, hein? Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência aqui da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo assim uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando ainda mais o acesso ao cuidado de saúde, como na Avenida Andrade Neves e na Rua Tiradentes, ali na região da Vila Itapura. Tem mais, viu? Tem um outro grande diferencial. Ele é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo assim tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. E o melhor de tudo isso, por um preço acessível e que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Então faz o seguinte, pega o telefone e já anota. O DDD é 19 3500 1500 3500 1500, lembrando que o DDD é 19. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos, cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Muito bem, 10 horas e 32 minutos, o carnaval está chegando, o pessoal aí que é pé de valsa, igual o Edson Freitas, o Alan Zanelato, que não pode ver uma musiquinha, que eles saem dançando pelo corredor aqui da empresa. É impressionante. É o chamado pé de valsa. Pé de valsa. E eles estão dizendo, pô, você não vai dar dicas de viagem pra gente? Pra onde é que eu vou? Carnaval é só Rio de Janeiro, Salvador. Então, para resolver o problema deles e também de você, ouvinte do Manhã Bandeirantes, que está querendo viajar, nós vamos conversar aqui com a Valéria Barcelos, ela é agente de viagem, já amiga de longa data, sempre com dicas boas e vai certamente nos ajudar a pensar um pouco sobre quais os melhores destinos para quem vai brincar o carnaval ou para quem vai curtir as férias aí o mês de fevereiro também. Valéria, bom dia, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia. O carnaval é só Rio de Janeiro e Salvador, Parintins ou tem outros lugares para ir, Valéria? Bom, para quem quer aproveitar a folia, é a região do Nordeste, assim, Recife, Olinda, né? Então, Rio de Janeiro, é lógico, São Paulo cresceu muito em termos de carnaval. Mas é por aí mesmo.
quando a gente vai procurar uma viagem nessa época do ano, o ideal é que esse planejamento seja feito com bastante antecedência, ou para os atrasadinhos, como nós somos brasileiros e deixamos tudo para a última hora, de última hora também dá para organizar uma viagem bacana. De última hora você paga mais caro, né? Isso vai no bolso. Simples, né? Porque conforme, assim, a demanda, né? Então, os aviões já estão com os voos bem lotados, então a passagem já fica bem mais cara. Quem quer se programar tem que ser no mínimo 6 meses antes, mínimo. Se pudesse programar com 1 ano antes, é até melhor. Mas agora, inclusive, para viajar mudou muito, né, Valéria? Antes era uma dor, eu acho que ainda tem uma dor de cabeça para os agentes. Mas agora o cliente faz muita coisa sozinho. Ele compra a passagem, faz check-in, embarca, só falta pilotar o avião, Valéria. A tecnologia tá grande mesmo. Os aeroportos, assim, com o mínimo de funcionários, né? Então, esse lado... Com certeza. Mas hoje tem muito golpe, né? Então, por exemplo, já tem assim passageiro que chega desesperado, que chegou lá, o hotel não é aquilo, ou então chegou lá, não tem a reserva, né? Então, assim, esse é uma preocupação muito grande. E não só no Brasil, é geral. Então, tem passageiro que mora nos Estados Unidos, compra passagem comigo, compra hotéis comigo, porque tem esse medo. E viajar de avião, hein? Eu acho que quando você se depara logo com uma pessoa que vai fazer uma primeira viagem de avião, com um cliente que vai fazer a primeira viagem de avião, ele tem certos medos e receios. E aí, o que você fala para essa pessoa, né? Como se programar para essa viagem de avião? Eu sei que você já faz o check-in, o check-out, mas para quem não tem esse amparo, quais dicas você poderia dar? Hoje a documentação é o que mais está dificultando o embarque. Porque as pessoas não conferem os documentos, chega no aeroporto, o visto vencido, passaporte com 6 meses já não embarca. Então, isso tem causado muito transtorno. Isso dá aquele nervosismo, acaba a família voltando para casa. Então, eu acho que começa por aí. Agora, quanto a andar de avião, eu vejo assim, tem muita gente que tem medo. Né? Mas acaba consultando um médico, pedindo um remedinho para acalmar. Para dormir, né? Mas eu sou suspeita em falar porque eu amo voar, então assim, eu não tenho esse problema, né? Então até dou uma certa tranquilidade. Eu falo, nossa, os acidentes de carro aqui no Brasil são muito maiores, né? Então o risco dos aviões é muito pequeno, o número de voos que partem, né? Então eu falo que tranquilo, então eu passo essa tranquilidade. Eu tenho vontade de viajar para os Estados Unidos, Valéria, mas estou com medo do Donald Trump. Agora, se ele não deixa entrar lá, como é que fica essa história? Não, assim, né? A pessoa que tem vínculos no país, como você, por exemplo, né? Os vínculos fortes, que você não vai para ficar. Então, você sai aqui documentado, sai daqui com voucher de hotel, com reserva. Então, isso não tem o perigo de ser barrado. Então, assim, é só aquela pessoa que já vai com mal intencionada. Parece que eles têm o faro, né? Então, aí é problema. A pessoa que não tem um vínculo forte no país, aí tem que se precaver, ir com tudo pago. Tipo assim, teve um passageiro meu que mentiu, né? Chegou na imigração, falou, eu tenho reserva no tal hotel. Eles foram lá dentro, foram consultar o hotel. Viu que não tinha, deportou. Então, assim, a coisa é clara, né? Eles são treinados para ir. Parece que olha no olho da pessoa e fala assim, vou pegar esse cara. Tá mentindo, né? Não, é uma coisa impressionante. Esse cliente, ele sempre comprou hotel, porque ele vai com frequência. E ele sempre comprou hotel para chegar, apresentar na imigração, onde ia ficar e tal. E essa vez, ele falou, Valéria, não vou nem gastar com isso, porque eu já estou acostumado, não vou reservar. Aí chegou, falou que ia ficar em tal hotel, não tinha reserva. E foi deportado. E aí, na questão também dos aplicativos, hoje tem muitos aplicativos, tipo, por exemplo, Airbnb. Nesses casos, o que eu faço? Eu imprimo o comprovante, porque é diferente de um hotel, que você vai ligar para alguém e tem um contato, né? Como que eu comprovo que eu vou ficar hospedado ali? Então, para você ter ideia, na Espanha, em Barcelona, por exemplo, já é proibido Airbnb. Exato. Então, assim, tem pessoas que enfrentam essa dificuldade. Lógico que você levar a sua confirmação, no máximo que eles vão fazer é ligar numa central de reservas e consultar, né? Então, mas para você ter ideia como que tá, né? Na Espanha em Barcelona já não tem mais. Nossa. Eu não sei se foi por esse motivo, mas
Eu fiz a minha primeira viagem internacional, tava nervosa na hora da imigração, fui passar pro chique, Chile. hein? Você viu só? Chique no último. Que isso? Na hora da imigração, eles pediram, eu falei, não vou ficar em hotel, vai ser Airbnb. E ali eu fiquei 20 minutos. Até explicar que você não vai ficar no país, que vai ser num Airbnb, que tem dia pra entrar, dia pra sair. Eu já tava com 30 mil folhas, fui comprovando do pai, da mãe, do filho e do Espírito Santo. Aí passei. Seguro viagem, tem que fazer, Valéria? Nossa, é imprescindível. E não adianta aquela pessoa que quer economizar no seguro. Então, quem parte por esse lado, eu já falo assim, nem embarca, porque os seguros de cartão de crédito são muito difíceis. Esse que o cartão, ele sugere que dá o seguro se você comprar a passagem com ele. Então, para você ter ideia, eu fui agora para Mendoza, eu fui no Natal, passei 10 dias lá, e eu cheguei em Mendoza, estava de boa. De repente, apareceu umas manchas, hematomas no meu pé, tipo, do nada, assim, no dia seguinte do voo. Daí eu acionei o seguro foi 100%, não paguei um centavo, sabe assim? Então, quer dizer, as coisas acontecem, né? Então, o seguro... uma queda que você pode ter. O seguro tem que ter. Brasileiro, para entrar na Europa, é obrigatório o seguro. Então, é seguro com um mínimo de 35 mil euros. Só que 35 mil euros na Europa não é nada. Então, a pessoa não pode falar, eu vou fazer de 35 mil euros, né? Porque isso é muito complicado. Teve um caso que um passageiro, ele falou, tem seguro de cartão, eu vou fazer o segurinho mais básico só para te ajudar. E era só para me ajudar. Né? Aí ele foi para os Estados Unidos, ficando na casa do filho, e ele caiu, bateu a cabeça e morreu, faleceu. O seguro do cartão dele não fez repatriação. Adivinha o seguro que trouxe, né? O baixinho porcaria que ele fez para me ajudar, né? Então, quer dizer, não dá para brincar. Seguro, se a pessoa não tem condições, não viaja fora. Porque você saiu do seu país, você tem que ter um bom seguro viagem. E despachar a bagagem, hein? Tem muita essa dúvida, principalmente quando você vai para um país que é mais frio ou para um lugar que é mais frio. Você acha que vale a pena despachar a bagagem, pagar mais para isso? Então, eu sou da opinião que tem que pagar bagagem, sabe assim? Eu acho que é uma economia burra, porque você acaba indo para um outro país, você acaba comprando alguma coisa, ou a própria bagagem parece que aumenta quando você já está no meio da viagem, né? Eu falo isso. E a pessoa às vezes quer economizar tipo $90, $100 numa passagem, acaba tendo que pagar excesso no aeroporto, que é muito mais do que incluir no bilhete aéreo. Valéria, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele está dizendo o seguinte, o Adriano, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que o tema é carnaval para a gente começar a conversa, mas ele quer saber, ele está pensando, ele foi para New Orleans, ele quer saber se os brasileiros estão tendo problema lá, se é tudo isso que a gente fala aqui mesmo. Olha, é o que eu te disse. Se a pessoa tem comprovantes, tudo, mas o que acontece? Tem pessoas que já moram lá e já estão ilegais lá. Então, agora está tendo uma fiscalização local muito grande. São pessoas que começam... Você está andando na rua, eu tenho amigos que já saem com uma mala pronta, com tudo que ele precisa, porque se pegarem ele na rua e ele for deportado, ele não pode nem voltar para a casa dele. Então, assim, tem o extremo. Tem pessoas que moram lá, que saem, por exemplo, ele vai trabalhar, ele já sai com o filho, com a esposa, no carro, com medo de ser pego na rua e fatalmente não volta nem para casa. Eu tenho amigos lá que dizem que essas batidas, essas blitz são muito grandes. Eles por exemplo, onde tem comunidade de brasileiros, eles vão no supermercados onde os brasileiros compram, nas igrejas que os brasileiros frequentam e dão essas insetas, né? Não, agora isso está muito complicado. Quem mora lá e quem está ilegalmente lá, eles estão assim eles estão pegando muito, assim. E já tem um local que eles pegam a pessoa vamos supor, no supermercado, já leva direto para quase uma numa prisão, sala, né? esperando para já deportar para o país. Então, assim, as pessoas estão sofrendo bastante com essa questão. Vamos falar então de coisa boa, mudar um pouquinho de assunto. Viralizou muito nas redes sociais nos últimos anos a questão de milhas. Pessoas viajando de graça, pagando só o desembarque, pagando uma taxa ali, uma taxa aqui, ficando em salas VIPs. E aí, isso é real ou isso é
Essas são as fake news que rodam na internet. Realmente dá para viajar, não de graça, mas pagando apenas uma taxa com milhas? Existe a questão das milhas, né? Quem costuma comprar muito em cartão de crédito, costuma concentrar todas as compras num cartão, então começa a pontuar. E esses pontos você troca por passagem, por hospedagem, isso existe. Mas não é 100%, que nem você está falando em milhas, tem empresas que vendem milhas. Aí já é um risco da pessoa chegar e não conseguir marcar. Então, assim, quando você tem seus pontos e você emite com seus pontos as suas próprias milhas, eu não vejo problema. Mas quando é essas empresas que vendem milhas, eu já vejo um pouco de problema. Eu já vi vários casos que a pessoa acabou não embarcando, ou embarcando um dia depois, ou 2 dias depois. E isso é muito ruim, né? Quando a pessoa se programa, ela tem a data para estar viajando. Então, não sei, eu acho que as milhas é quando ela é sua, você compra a sua passagem, compra seu hotel e ok. 10 horas e 44 minutos, você está ouvindo aí 45 minutos, ouvindo o Quinto Sinal. Estamos falando com a Valéria Barcelos, que é agente de viagem. Tem uma pergunta aqui do Edmilson, ele está fazendo essa pergunta, eu vou aproveitar que eu vou fazer dele a minha pergunta também. Qual a melhor época para viajar, para gastar pouco? Quero saber também. Sem dúvida, baixa temporada. Baixa temporada eu falo fora de férias, né? Então, por exemplo, julho e agosto é alta, né? Dezembro e janeiro é alta temporada. Se você se programar um ano antes, você consegue um preço bom. Se você deixar para a última hora, você vai pagar alta temporada bem alta, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai para a Europa, eu gosto muito assim de abril e maio, que são baixa temporada, e a primavera. Então tem que olhar os dois lados, né? O clima e... Julho é verão. Por exemplo, se você vai para Estados Unidos, é verão, né? Se você vai optar por um roteiro aqui na América do Sul, você pega neve. Então, a alta temporada é complicada. Julho, agosto e dezembro e janeiro. E os feriados, né? Que esse ano vai ser um ano de grandes feriados. Puxa vida. No Brasil, o que temos de bom para fazer, principalmente fora de temporada? Destinos que poucas pessoas frequentam, mas que são bem legais aqui no Brasil. Olha, surpreendentemente, esse ano, assim, os 6 últimos meses, eu vendi muito Noronha, né? Que era um destino que a pessoa faz a comparação, vou para Noronha ou vou para o Caribe, né? E porque às vezes Noronha acaba encarecendo. Mas eu vendi muito Noronha, vendi Jericoacoara, vendi os destinos mais alternativos, assim, sabe? E Ilhéus saiu bastante, talvez pela facilidade dos voos de Campinas, né? Então, esses destinos saíram um pouco fora de Fortaleza, Natal, foi um pouco mais assim, nos Maragogi teve muita procura, ficar em Maragogi. Então, é o nosso Caribe, né? Fernando de Noronha tem uma taxa específica, não é? Tem uma taxa de preservação, é uma taxa diária. Mais ou menos gira em torno de R$100 por dia, por pessoa. Valéria, tem um amigo que disse que só viaja de madrugada porque a passagem é mais barata. É verdade ou é fake news isso? Ele foi embarcar, você para que lugar aí, 3h30 da manhã? É assim, às vezes pega boas promoções embarcando na madrugada, certo? Principalmente os voos que partem de São Paulo. Então, às vezes sai 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Então, às vezes pega um preço muito bom. Mas emitir as passagens de madrugada, quando você compra passagem de madrugada, é real que elas também estão mais abaixo o valor? Então, algumas companhias brasileiras, elas fazem essa promoção de final de semana. Então, às vezes, assim, é promoção do final de semana. Então, eles lançam essas oportunidades. Mas para eu não tenho tempo de ficar o tempo todo na internet procurando promoção, Valéria. Nesse caso eu tenho que contratar um agente de viagem, então? Bom, é o que eu indico, né? Não, eu falo que o agente de viagem hoje ele tem um outro perfil, né? É um consultor, é uma pessoa que está 100% online, né? Então, por exemplo, hoje eu embarco passageiro, ele me liga lá de Roma, fala, ai, Valéria, tô perdido. Eu já sei até onde ele tem que virar, né? Então, e é assim, agora com a internet, né? Você fala em tempo real. Eu costumo cuidar, né? Então, até o pessoal até brinca, né? Eu falo, e aí, como que tá? Independente do horário, né? Eu falo, vai em tal restaurante e tal. Então, a gente tem esse feedback que é bom pro lado do agente de viagem. É o cuidado, né? A pessoa se sente segura. Inclusive, assim,
ainda o pessoal procura muito quando eu vou acompanhar grupos. É uma coisa incrível. Com tudo que hoje tem tecnologia, a pessoa gosta de alguém saindo desde o Brasil. Ah, sim. É uma coisa incrível. Eu vou acompanhar um grupo agora para Grécia e Turquia, agora em agosto. Parece que é incrível. Até pessoas do Rio de Janeiro falam, olha, se você for, eu vou. Eu acho até interessante, porque hoje está tão simples no meu olhar, né? Mas a pessoa que embarca, ela quer assim, a estabilidade. Falar, não, ela está junto, ela vai resolver, vai passar na imigração, vai, sabe, direcionar. Então, acho que é isso. Porque eu não sou guia, eu acompanho os grupos para resolver os problemas. Agora, Valéria, gente jovem, assim, igual a Nath, não tem problema, mas não tem programa para idoso. Idoso não pode ficar com aquela história de Jeep, com emoção ou sem emoção. Não dá, Valéria. Não tem um grupo lá de idoso, uma coisa mais calminha. Não, claro, eu tenho passeios já direcionados, né, para outras faixas etárias, assim, mas hoje fala idoso, né? Idoso o quê? 80? Porque hoje a pessoa de 50, de 60, de 70 tá nativa, entendeu? Tá sim. Tá sim. E viagem é pra isso, né? Pois pra cansar. É lógico. Aquele negócio de com emoção, sem emoção. O cara chega na beira do precipício e mete o Jeep lá pra baixo, pô. Ah, é legal. Ela infarta. Em abril do ano passado, eu fui acompanhar um grupo e eu quis fazer um desafio, assim. Então, eu peguei, era um grupo de terceira idade, e eu ainda peguei uma moça que ela era cadeirante. Então, eu levei para sentir como que era, né? E foi muito tranquilo. A acessibilidade dos Estados Unidos é uma coisa perfeita. Nova York é muito top. A gente locou uma motorizada para ela, então ela andava mais rápido que o povo, do que o grupo. Então, ela estava assim, ela se virou em tudo. Sabe assim, a gente, lógico... no metrô tem os locais certos para subir, para descer, que tem acessibilidade, mas é uma coisa que aumentou muito a procura. Queria falar um pouquinho sobre cruzeiros, tudo que a gente precisa fazer antes de fazer um primeiro cruzeiro. E qual a sua recomendação para quem vai fazer o primeiro, fazer logo já internacional? Tem muitos aqui pertinho, né? Montevidéu e tudo mais. Ou se faz um menorzinho de 3, 4 dias? Os cruzeiros aqui na costa brasileira, eles têm os curtinhos, né, que eu falo. Quem nunca fez, eu sugiro que faça um curtinho. Passa mal, né? Não, na verdade, assim, a estabilidade dos navios são ótimas, né? Cabe 4.000 pessoas para estar numa cidade, né, falar a verdade. Até tem um grupo hoje que está em Los Cabos. Foram fazer um cruzeiro em Los Cabos, pegando em Los Angeles e fazendo lá. Mas quem nunca fez um cruzeiro tem que experimentar um curtinho. Porque daí vai ter a certeza se gosta ou não. Porque assim, ou a pessoa gosta ou ela odeia. Não tem um meio termo, gostei mais ou menos. Porque ou a pessoa passa mal, ou a pessoa tem labirintite, tem algum problema que não encaixa no navio. Então eu aconselho fazer um curtinho. Além do que, sai de Santos, volta a Santos, né? E o preço é muito bom. Valéria, as empresas, de uma forma geral, você acha que elas estão preocupadas também para tratar de crianças que têm o transtorno do espectro autista, por exemplo? As empresas estão preparadas para isso? Há um programa especial para isso? Olha, eu tive a experiência. Eu fui com uma menina autista para a Grécia. Não é fácil. Não tão preparados assim para o autismo, por exemplo. O nível dela era pequeno, era bem pequeno, mas a gente enfrentou alguns problemas, ela enfrentou alguns problemas porque não gosta de aglomeração, né? Então é complicado. Até no avião, tipo assim, no trem, é bem complicado. Eu sempre digo aqui, eu tenho um amigo que tem um casal de gêmeos e um dos gêmeos é autista, então ele tem problema até para cantar parabéns no dia do aniversário, porque a criança não suporta o barulho das palmas. A gente tem muito para evoluir nesse aspecto ainda, não é, Valéria? Tem. Essa menina que foi comigo para a Grécia, a gente estava esperando os ferryboat que atravessa de uma ilha para outra, né? E é uma aglomeração de pessoas assim, esperando o ferry. Ela começou a gritar, daí veio um pessoal lá do porto, abriu uma porta especial para ela ficar numa salinha para acalmar. Então é uma coisa preocupante, assim. Tem que ver o destino, tem que escolher bem um roteiro para não ter problema, né?
E esses destinos que às vezes têm um choque cultural muito grande, como por exemplo o Egito, como que a gente faz para se preparar, para chegar lá, chegar com respeito, mas também que não nos falte com respeito? Essa é uma boa pergunta. Não, a informação sobre o costume local é uma coisa que as pessoas tinham que estudar um pouco mais, né? Principalmente o nosso público, porque não está acostumado com uma outra cultura, como o Egito, por exemplo, que é um país muçulmano, que não tem bebida alcoólica. Então, assim, não tem. Então, por exemplo, a gente enfrenta esses problemas, né? Levei um grupo também, que eles eram cervejeiros, chegava nos restaurantes, não tinha bebida alcoólica, eles ficavam estressadíssimos. Eu procurei um hard rock, chegamos no hard rock, todas as bebidas eram lacradas, só tinha lanche. Então, é uma coisa bem complicada, as pessoas têm que ler, têm que estudar, têm que ver se é o que elas querem ver, né? Porque é difícil. Por exemplo, Dubai tem um máximo da tecnologia, é o futuro do mundo, é o lugar mais lindo do mundo, assim, na minha opinião. E então, assim, a pessoa vai para lá, ainda é um país muçulmano, não tem bebida alcoólica. Alguns restaurantes de bandeira americana vendem bebida, alguns hotéis de bandeira americana têm bebida, mas no normal não tem. Então, quem gosta de um drink, de uma coisa assim, aí tem que procurar até o hotel certo para estar indo lá, né? Muito bem, porque ela sabe que ela perguntou isso, ela falou assim que ela não vai usar burca. Nem se for obrigado. Tem que usar, não tem que usar? Olha, dependendo de onde vai, né? Tem, né? Teve uma mesquita que nós fomos preparados para entrar lá em Dubai, que é moderna, hein? Nós fomos todos preparados para entrar. Tava com um grupo de 30 pessoas, mais ou menos. E fomos com aquelas echarpes e tal. Quando chegamos na porta da mesquita, a guia falou, Valéria, tem um imprevisto, todas vão ter que pôr burca. Aí foi lindo, na minha opinião, né? Porque assim, foi um momento, né? Logicamente. Burca é uma coisa que você tem na mochila, né? Logicamente que eu não tinha nenhuma feminista lá que desse algum problema, mas todo mundo pôs, não teve transtorno, mas foi uma surpresa, né? Aliás, que tem aquelas burcas meio fedidas, assim, né? Porque pegou emprestado. Tinha uma sala das burcas. Aí você ia lá, colocava a burca em cima da roupa, lógico, né? E entrava na mesquita. Então, é um costume, né? Costume local, né? 10h56, conversamos aqui com a Valéria Barcelos, agente de viagem. Quem quiser encontrar você, quiser dicas de viagem, quiser passagem mais barata, faz contato com você como? No meu celular é 19-998-968-068. Eu estou na Mapa Mundi Turismo. Obrigado, Valéria. Volte sempre. Muito obrigada. 10h56, vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. E olha, se pensou que a gente não ia falar sobre o cachorrinho orelha, nós vamos falar sim. Depois do intervalo. Até já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Giani oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Giani, da nossa família para a sua família. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
Prepare o bolso, a conta de água vai vir mais cara neste mês de fevereiro. O reajuste de 5,17% nas tarifas de água e esgoto da Sanasa, aprovado no dia 23 de janeiro, já começa a aparecer nas contas deste mês. O aumento foi calculado com base na inflação acumulada entre outubro de 2024 e setembro de 2025. Segundo a agência reguladora, o índice não cobre outros custos que também subiram, como o dólar e a taxa Selic. Mesmo assim, o reajuste em Campinas ficou abaixo do aplicado em outras cidades. No ano passado, o município foi destaque nacional em saneamento. No período, a Sanasa investiu mais de 371 milhões de reais em melhorias nos serviços de água e esgoto. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11 horas em Campinas. Primeira segunda-feira de fevereiro, a Rafaela Oliveira já está aqui para dizer quais são os destaques hoje do portal bandmulti.com.br. Bom dia, Rafa. Bom dia, Edson, e a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Infelizmente, um dos destaques do portal Bandmulti é uma tragédia. Um bebê de 11 meses, ele morreu após ser atacado por um cachorro da raça Pitbull em uma residência ali no bairro das Nogueiras, em Socorro. Isso aconteceu na tarde de domingo. Agora, a polícia está investigando a possível ocorrência de ser um caso de homicídio e, além disso, também devido às circunstâncias do caso, uma omissão de cautela na tratativa desse animal. Então, tudo isso vai ser apurado. No momento do ocorrido, estava a mãe do bebê e também o padrasto do bebê, que vão responder. Isso porque no local foi encontrada uma situação insalubre na casa. Além disso, o médico que atendeu o bebê após a morte dele localizou sinais de maus tratos antigos. Então, ali tem vários indícios que indicam essa negligência, tanto ao bebê quanto ao cachorro que cometeu esse ataque. Poxa vida, esse é um assunto que vem sendo recorrente também. Semana passada a gente já tinha falado de um outro ataque de cachorro, né? Pitbull também. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado, né? E quem acaba sofrendo são crianças, né? Que são indefesas, né? Você vê um cachorro vindo para cima, você que é adulto, que é grande, já tem dificuldade, imagina uma criança indefesa, né? A gente precisa tomar conta melhor das nossas crianças. Exatamente, lembrar que não adianta demonizar o animal. Você tem que tratar com cautela, mas a responsabilidade é sempre do responsável, do adulto, da pessoa que é o tutor e também ali os pais que estão cuidando ali da criança. Bom, outro caso aconteceu hoje de manhã aqui na Avenida Francisco de Paula Souza, na região Pertinho. Exatamente, já fico preocupada, na região do Jardim São Gabriel, em Campinas. Um motociclista foi assaltado por 3 criminosos ali na avenida. Hoje de manhã, os suspeitos aproveitaram que ele parou ali no semáforo para render e roubar o homem que estava ali indo para o trabalho. 2 criminosos dos 3 envolvidos nesse crime já foram presos e o caso segue investigação para localizar e prender os demais suspeitos. E a gente viu, inclusive, que o trânsito estava complicado nas primeiras horas da manhã aqui por causa dessa ocorrência que foi por volta de 6 horas da manhã. De carro, de moto, a pé, ninguém tem mais sossego nessa vida, viu? Eu tô chegando nessa conclusão, viu, Rafa? Infelizmente, aqui que é uma região tranquila. Bom, e no final de semana, um caminhão carregado com mais de 45 mil litros de substância destilada de petróleo, uma nafta petroquímica, que é uma substância super perigosa, tombou e pegou fogo na rodovia dos Bandeirantes, ali na região entre Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Tudo isso aconteceu durante o sábado, mas as investigações, elas continuam, porque esse líquido, ele caiu ali na via, caiu no chão, então pode ter risco de contaminação.
contaminação. Então, a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, ela foi acionada para controlar os riscos de poluição no solo e, além disso, por meio de nota, informou que nos próximos dias produzirá um relatório técnico que estabelecerá as medidas administrativas cabíveis. Então, mais um acidente. Exato. Um caminhão tanque. Bom, e a Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo entre hoje e terça-feira em diversas regiões do estado. Aqui na nossa região, as principais áreas afetadas são Sorocaba e Campinas. Então é importante quem mora nas regiões ficar atento. Porque a gente já teve registrado tragédias relacionadas à chuva recentemente, né? E sempre que chove aqui também, depois já vem a preocupação com Elias Fausto, com Capivari, com Monte Mor, que a água vai escorrendo daqui para lá, acaba inundando também muitas moradias. É um trabalho de formiguinha, né? Todo ano, o ano todo, a Defesa Civil vai trabalhando, mas chega essa época aqui, chove muito em pouco tempo, e acaba surpreendendo as famílias, né? Exato, a gente tem os repórteres, conversa com eles que vão até o local, fala que chega lá, não tá nada alagado porque a chuva parou, mas logo volta a chover e alaga tudo de novo em questão de minutos. Então é uma coisa, não se arrisca em passar por lugar que tem histórico de alagamento, porque às vezes você tá passando com a sua moto no meio de uma rodovia que alaga e não tem muito o que fazer, ou você vai ou você volta, pode acontecer uma tragédia como já aconteceu muito na região. É isso, Rafa. Temos, para finalizar, uma notícia boa para os estudantes. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, a Conveste, divulgou hoje a lista de convocados em segunda chamada do vestibular 2026 das modalidades Enem Unicamp e vagas olímpicas. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Conveste. Os detalhes estão no portal bandmulti.com.br. Que você não deve sair de casa sem consultar. Consulte enquanto você estiver no ônibus ou no táxi ou no aplicativo. Quando você chegar no serviço, você consulte antes de dormir também. Muito obrigada, Edson. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. A gente falou aqui que nós íamos falar de animais, né? E a gente vai falar aqui, é claro, porque o cachorro Orelha, que sofreu uma brutalidade, uma crueldade esses dias aí, acabou virando uma notícia nacional, viralizou na internet, nas redes sociais. A gente decidiu trazer então aqui para um bate-papo, agora 11 horas mais 6 minutos, a Daniela Suniga. Ela atua há mais de 20 anos no cuidado emocional de adultos, crianças e adolescentes. Ela é especialista em saúde mental, é terapeuta, mentora, treinadora de mentes e autora também de um livro que ela trouxe até para a gente aqui, A Audácia de Ser Feliz. Daniela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por gastar um tempo aqui com alguns esclarecimentos. Esse assunto muito importante, muito sensível também com os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Eu que agradeço o convite, é uma alegria, apesar do tema ser triste, mas ele é necessário. Agora, eu não sei o que passou na cabeça daqueles rapazes. A gente vê algumas coisas na televisão, é difícil de acreditar que um ser humano faça um negócio desse, não é, Dani? Sabe que eu fiz até um vídeo, né, no meu Instagram. Eu precisei de um dia para digerir, né, a situação. Mas, por outro lado, eu fui analisar um pouco mais de perto, porque isso faz parte do meu trabalho, né, o porquê que eles fizeram isso. Então, cheguei a algumas conclusões, né, minhas conclusões. Primeiro, sempre há um líder, né? Principalmente quando a gente trata de jovens e adolescentes, sempre há um líder nisso. Então, alguém encabeçou essa ideia, não é? E jovens, muitas vezes, eles acabam indo nessa ideia mirabolante, vamos chamar assim, porque eles precisam ou querem ser aceitos. Eu acho que isso que é o problema da história. E muito mais, o porquê de fazer isso, eu acho que, primeiro, era um ser vulnerável ali, na região, um ser dócil, e que eles queriam testar os limites
deles, do cão, enfim. E também isso denota para mim que é o principal, é a falta de empatia. Isso é o principal para mim. Agora, a ponto do sofrimento do animal virar entretenimento também, aí é demais, né? Isso é cruel, né, Edson? Isso é cruel. Isso é cruel porque... E aí a gente pode ir para um outro caminho. Como é que a nossa mente está deturpada? E aqui eu estou falando como... nós estamos tão fragmentados enquanto sociedade, né? Não sabendo lidar com nossas emoções, não tendo empatia, querendo aprovação. E isso tudo é colocado num único lugar. E esses jovens, talvez, aqui eu vou colocar talvez, porque também não conheço os pais, mas entendo de que faltou um pouco de empatia, transparência em termos de valores desses pais para com esses filhos. Exatamente. Não é? Limites. É interessante que hoje grande parte, né, dos pais entendem que para que os filhos os amem ou para que eles sejam felizes, a gente vai dando questões ou coisas materiais em troca de afeto, em troca de carinho. E aí eu não coloco limites, porque eu sinto culpa, porque eu estou trabalhando, porque eu preciso dar uma condição financeira à minha família. Então, e você vai percebendo que tudo isso vem através dos adultos. Então, são questões dos adultos, como eu disse há pouco, estamos fragmentados, não conseguimos gerenciar nossas emoções, passamos isso aos nossos filhos, que estamos numa sociedade sem, e aqui de forma generalizada, sem empatia com o animal, com o ser, com o que quer que seja. E é engraçado que, pode ver, e me permita, a gente tem, por vezes, grandes tragédias que despertam sentimentos em nós, da gente querer ajudar, então ter aquele ímpeto de ajudar. Deixou de ser noticiado, ninguém mais fala sobre isso. Né? Então vamos dar um exemplo, o Rio Grande do Sul. Sim. Né? Enchente que deu, uma calamidade assim, nunca visto antes na história do país, mas ninguém mais fala sobre isso. Né? Então grandes tragédias, elas ficam ali comovendo inicialmente, porque está sendo noticiado, mas e depois? O que fazer com depois? Eu vejo que esses jovens, claro que eles precisam ser punidos, mas mediante a lei do Brasil, e aí a gente começa a entrar na questão de a gente reduzir a maioridade penal, não é tão simples assim, então a gente coloca um monte de questão tudo junto ali, mas na verdade é uma só: limites, empatia. É sobre isso que nós estamos falando. Não adianta agora, se vocês estão acompanhando nas redes sociais, um sentimento de ódio. Não é o ódio que vai resolver isso, né? É a empatia, é o amor, entender por que esses meninos fizeram isso com o cão. Então eu vou nessa linha do meio do caminho, que eu acho que é o que a gente precisa seguir. Dani, você até citou a questão do Rio Grande do Sul. Quando acontecem essas tragédias, essas calamidades, as pessoas vão até as redes sociais e aí, como você bem disse, bem colocou, tem pessoas que parece que inflam tudo isso e transformam e levam para um outro lado. Você acha que as redes sociais, elas também ajudam a deturpar essas imagens que a gente tem e a chegar a acontecer esse tipo de coisa e passar impune? Acho, tanto é que a justiça proibiu a divulgação da foto dos menores, né, que cometeram isso. Se você me perguntar a minha opinião, foi bem feito isso, resolvido, porque nós temos que preservar, porque daqui a pouco a gente vai querer fazer justiça com as próprias mãos, né, e não é por aí o caminho é de conscientização, de educação, propriamente dita, né, em termos de, olha, de que forma nós vamos... Eles precisam ser punidos, eu quero deixar isso claro, eles precisam ser punidos mediante a lei, e isso precisa ser revertido para eles na vida adulta de alguma forma. Como que isso vai ser transformado, ou como isso vai transformar a vida deles? E aí, Natália, eu vou para o outro lado também, que eu fiz um paralelo, até um vídeo que eu fiz na minha rede social.
Isso é a porta de entrada para o bullying. É a mesma questão. Nós estamos falando sobre a mesma questão, sobre a falta de empatia. O que é o bullying hoje nas escolas, com crianças e adolescentes? A falta de empatia com alguém vulnerável, com alguém diferente, não é? E nós temos que fortalecer ambos os lados. Aquele que está praticando e aquele que está sofrendo bullying. Eu ouvi pessoas sem coração dizendo assim, é só um cachorro. Não. Não é só um cachorro. Porque, por exemplo, eu gosto muito de animal, né? Mas mesmo se eu não tivesse amor ao animal, por exemplo, é um ser vivo. Claro. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Porque, então, daqui a pouco nós estamos cometendo crueldade porque é só um animal, não é? Veja, Edson, a gente vai vendo também graus de perversidade, até de psicopatia. Porque o psicopata é aquele que faz, né, pratica algo para alguém ou para outras pessoas, no sentido de crueldade, sem ter empatia nenhuma pelo sofrimento da outra pessoa. Pelo contrário, o sofrimento do outro causa prazer. Então, é nesse sentido. Quem são esses jovens? Esses jovens representam hoje grande parte da sociedade, é isso que eu estou dizendo. Em termos de bullying, em termos de falta de empatia, temos que ter essa observação. Vamos ter coerência e olhar esses meninos, eu entendo, e não fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Porque senão daqui a pouco qualquer crime vai ser julgado pelos homens. Vamos voltar à idade de 2000 e mais de 2000 anos atrás, igual o povo crucificou Jesus Cristo? Tá certo. 11 horas e 15 minutos, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com a Daniela Suniga e estamos aqui refletindo um pouco mais sobre essa questão do cuidado com os animais, com os pets, o comportamento das pessoas, quem sofreu a violência, quem está no entorno, como fazer para a gente ter mais empatia, como disse aqui o doutor. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Azul anunciou que vai ampliar seus voos a partir de abril. No dia 1º de abril, a empresa aumentará a ligação entre Campinas, no aeroporto de Viracopos, e Maceió, com 12 voos semanais e mais de 1.632 assentos extras por semana. Os voos sairão de Campinas às 23h15 e voltarão de Maceió às 2h40. Também no dia 1º de abril começará uma nova rota entre Cuiabá e Alta Floresta, no Mato Grosso, com 4 voos por semana. Além disso, a partir do dia 10 de abril, a companhia vai incluir um voo extra entre Campinas e Alta Floresta, passando de 3 para 4 voos semanais. Na semana passada, a Azul já tinha anunciado outras novidades em Viracopos, como o novo voo direto para Sorriso, no Mato Grosso, e o aumento de voos para cidades de Rondônia. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as sextas-feiras, das 19 às 23 horas, você curte voz e violão ao vivo, em um ambiente acolhedor, cheio de charme, com uma vista incrível, sem cobrança de cover artístico. É o convite perfeito para harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma música que embala a noite. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 11h18, reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Continuamos conversando aqui com a Daniela Suniga. Nath Luquezzi. Muito bom. A gente estava até comentando sobre empatia. Isso é algo que é desenvolvido ainda no núcleo familiar ou nas escolas? Isso pode ser trabalhado de alguma maneira? Primeiramente, Natália, eu acredito que isso é desenvolvido no núcleo familiar,
Inicialmente era o núcleo familiar. A escola tem o papel de socialização das crianças, né? O que é a escola? A escola, ela tem o papel de socialização, de transformar conhecimento em sabedoria, não é? Nesse sentido. E não a educação propriamente do ser. Hoje em dia, a grande parte das famílias estão colocando as escolas a responsabilidade da educação dos seus filhos. Então, isso já é um grande problema. A empatia, o que é a empatia? A empatia é quando você consegue se colocar no lugar do outro, mas não é sentir o que o outro está sentindo, não é isso. Por que ele está reagindo dessa forma? Vamos chamar aqui, vamos colocar de pessoas. Sei que a gente está falando sobre o cão-orelha, mas em relação às pessoas, por que essa pessoa reage de uma forma agressiva? Por que essa pessoa está mais tristonha? Por que essa pessoa é mais fechada? Você tentar entender os motivos, isso é empatia. Se colocar no lugar de como que eu reagiria? Eu reagiria da mesma forma ou não? Então, isso vem da família. E a família, eu digo aqui os pais, mães, enfim, os responsáveis aqui, é realmente passar esses valores à criança. Não adianta falar, porque as crianças elas vão seguir os exemplos, as atitudes, e não o que a gente fala. Então, você que de repente tem crianças pequenas, não adianta você falar, por exemplo, ou o adolescente, sai desse celular, se você fica o tempo todo no celular. Claro, não exemplo, é? né? Exemplo, é coerência. Eu sempre falo muito, coerência. Você é coerente com o que você fala e com o que você faz. Porque é isso que o seu filho, que os jovens, as crianças vão observar, essa coerência. Então, a empatia, ela precisa ser colocada desde ali de berço. Dá para estabelecer algum caso de relação, alguma relação, por exemplo, entre o que aconteceu com o cãozinho orelha e o bullying, por exemplo? Tem alguma relação? Tem, é isso que eu disse até há pouco, Ledson. Por exemplo, porque o cãozinho era um cãozinho da comunidade, né? Que ele ficava ali solto, todo mundo cuidava dele, era um cãozinho, um vira-latinha, vamos chamar assim, vulnerável. Então, ou seja, esses meninos entenderam que eles podiam fazer algo, né, com esse cãozinho vulnerável. Nas escolas, por exemplo, onde há o bullying, é sempre assim. Um grupo ou uma pessoa que acha que o outro é, de repente, melhor, porque ele é diferente, porque ele é vulnerável. Então eu vou lá e vou tirar sarro, vou fazer maus tratos, eu vou disseminar notícias mentirosas pelo cyberbullying agora, né, por conta dessa pessoa, que ela é diferente de mim, ou que ela é mais vulnerável. Então, isso pode acontecer em grupos, onde sempre, de novo, há um líder cometendo bullying com uma pessoa, ou então uma pessoa, um jovem que está com problema em casa, ouve coisas em casas e dissemina isso lá dentro. Estou falando de questões preconceituosas, estou falando de coisas que são ouvidas em casa, ou então para chamar a atenção dos pais, esse jovem, essa criança comete bullying na escola. Qual que é o limite, será, da perversidade do ser humano? Porque aqui a gente está lidando com jovens que ainda não estão 100% formados, né? Mas e com os adultos? Eu não sei se há limite, viu, Nath? Honestamente, eu não sei se há limite, porque o ser humano, quando ele está num processo de fragmentação muito grande, e ele está num estado de sofrimento, eu acho que se eu estou sofrendo, o outro também vai sofrer. Né? Tô entrando numa mente perversa, vamos chamar assim. Claro. Né? Então, não sei se há limites, porque isso é muito subjetivo, né? O grau de perversidade, para mim, pode ser ou e para você pode ser maior, ou vice-versa, né? Algo que para mim é inadmissível, talvez para o Edson seja algo suportável, né? Eu, por exemplo, não quis nem ver imagem nenhuma, Edson, do cãozinho. Eu não consegui, sabe? Né, do que aconteceu com ele. Porque isso me causa mal-estar. Tem gente que já consegue ver. Me lembra de uma coisa aqui também. Não sei se vocês recebem isso. Eu, como as pessoas já sabem que eu não gosto, quando há algum tipo de acidente,
acidente aéreo. Você já viu a quantidade de imagens que circulam nas redes? As pessoas gostam de ver. Gostam de ver, gostam de apreciar a morbidade. Pra quê? Como as pessoas já sabem... Não é nenhuma questão de indiferença, não é? Não é indiferença. Eu quero ver o que aconteceu, como é que ficou. Eu não quero ver isso. Puxa vida, nós estamos falando de tragédias. Geralmente são tragédias, né? Claro. Tragédias. Aqui vou citar algumas. O acidente da Maria Mendonça, a Boate Kiss, que já faz bastante tempo, né? Há 12, 13 anos. Mas na época circulava, né? Imagens. Então veja o grau de perversidade. Para que isso? Para que alimentar isso? Não é? Por que não vamos fazer uma rede de apoio às pessoas que sofreram no acidente, ou na boate, na enchente, e não coisas que vão despertar curiosidade? É sobre isso. Eu acho que, para a gente finalizar, a gente viu nesses últimos dias a série Tremembé, que traz os maiores criminosos do Brasil, né, os famosos. E aí? Isso viralizou, foi um sucesso total. Esses criminosos se tornaram famosos pelos crimes pelos quais eles cometeram, pessoas tendo empatia por aquelas histórias. Isso é um problema também, Dani? A partir do momento que... E aqui a gente tem que ver por duas questões. Se foi uma curiosidade de saber como essas pessoas vivem, né, na prisão. Sem curiosidade pelo que elas fizeram e de repente imaginar querer fazer a mesma coisa, ou de repente entretenimento, mas entretenimento me preocupa de novo, né? Qual é o grau de curiosidade? Mas sim, veja, nós estamos falando de pessoas que cometeram crimes terríveis, de crueldade aqui, não é? Como que eu posso achar isso interessante? Como que eu posso gostar disso, né? Não tem como. Eu tenho umas ressalvas em relação a isso. Eu não vi a série, né? Não me despertou interesse, não nesse nível, mas se for para assistir, é para avaliar o comportamento dessas pessoas, desses criminosos, vamos chamar assim, né? E não como entretenimento. Conversamos hoje com Daniela Suniga, ela é especialista em saúde mental, terapeuta, mentora, treinadora de mentes e autora também do livro A Audácia de Ser Feliz. Compartilhou conhecimentos, conceitos aqui conosco. Muito obrigado, viu, Dani? Volte sempre. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês pelo convite. 11 horas mais 26 minutos. Eu e o mundo, todos nós queremos saber quais são as atrações de hoje do Band Mulher. Boa, e eu prometo que você vai começar a sua segunda-feira bem diferente, animada, porque teremos samba com uma artista aqui da nossa região. Ela tem 15 anos, Maria Alice. Ela é uma revelação, participou de alguns reality shows famosos aí de música, e hoje ela traz esse sucesso, que é esse novo projeto dela que une samba, MPB, e teremos também uma entrevista parecida com a que tivemos aqui. Vamos falar sobre reforma com a Mari também. Ainda hoje. Então, se você tiver dúvidas, 1h30 da tarde, liga na tela da Band, que a gente passa o nosso telefone por lá, porque se eu falar aqui, eu vou confundir toda a cabeça do pessoal. Espero vocês às 1h30 da tarde também com os nossos babados do mundo dos famosos. Me fala um aí. Lari Lopes. Claro, gente. Pois é. Graciane Barbosa, ex do Belo, oficializou o namoro. Paola Oliveira, será que vai desfilar esse ano? Tá sendo a grande questão. Fotos dela aí, hein? Pois é, tá belíssima. E Caetano Veloso e Maria Bethânia, que venceram o Grammy Latino 2026. Puxa vida, é o primeiro prêmio da Bethânia. O Caetano já tinha vencido, já tinha vencido. Então, eles levaram na categoria Melhor Álbum de Música Global por Caetano e Bethânia ao vivo. Eu vou mostrar o vídeo da reação dele. Gente, quem sabe que é bom... Não precisa ficar tão eufórico. Uma gracinha. Eu vou mostrar pra vocês às 1h30 da tarde. Eu volto junto com Lari Lopes no Band de Mulher. Encontro marcado, hein? E você, Edson, 10:07 da noite? 10:07, a gente vai falar um pouco de tudo que está acontecendo na região hoje, ao lado do Walter Senna. No nosso bloco de esportes, nós vamos mostrar, evidentemente, a vitória do Guarani em cima da Ponte Preta. Uma vitória que praticamente rebaixa a Ponte Preta. O torcedor da Ponte não gosta disso não, mas... Ponte Preta está praticamente rebaixada, vai ter que fazer das tripas coração, como a gente fala, para escapar, mas não depende só dela. Esse assunto vai ser muito explorado daqui a pouco também no Nossa Área, que é um noticiário